direito constitucional, direitos e garantias fundamentais, propriedade e princípios. Olá, bem-vindos ao maravilhoso mundo do direito constitucional. Eu sou o professor Júlio César Hidalgo e nesta aula nós vamos tratar de um assunto muito importante do direito constitucional. Propriedade e princípios, dentro de direitos e garantias fundamentais. Vejam, vamos começar com a propriedade. O que é o direito de propriedade? É o direito de você usar e dispor de um bem. Isso é o direito de propriedade. É lógico, eu sei, você sabe que nós temos o direito de propriedade. Nós temos o direito de possuir com exclusividade um bem. Sei lá, uma caneta, um aras, um iate, um celular. Quando você vai lá na Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 22, diz lá, é garantido o direito de propriedade. Quer dizer, é assegurado o direito de propriedade. O que a Constituição está dizendo não é que você tem direito, todo mundo vai ganhar um carro, uma casa, não é isso. O que ela está dizendo é que você tem o direito de possuir e usar com exclusividade os seus bens. E que o Estado vai proteger esse seu direito. Tanto que, se alguém furta, passa a mão no seu óculos, no seu batom, no seu celular, existem meios estatais para coibir esse tipo de situação. O Estado pode processar essa pessoa, pode até mantê-la detida, reclusa, dependendo da dimensão do crime contra o seu patrimônio. Até mesmo, por exemplo, os órgãos de segurança pública, artigo 144 da Constituição, os órgãos de segurança pública como Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Federal, existem para a preservação do patrimônio das pessoas, entre outras competências, para a preservação do patrimônio das pessoas. Agora, você que está me ouvindo aí, você que está estudando direito constitucional, vai fazer uma prova, tem que ter em mente o seguinte, aliás, todo mundo deveria ter em mente o seguinte, que nenhum direito é absoluto, tá? Não existe direito absoluto. Gente, o direito à vida não é absoluto, porque em certos casos você pode, por exemplo, abortar, tá? E muito menos o direito de propriedade. O direito de propriedade também não é absoluto, tanto que existe uma limitação já no inciso 23, que diz o seguinte, que a propriedade atenderá à sua função social. Olha lá. O que a Constituição está dizendo? Que a propriedade deve atender à sua função para a sociedade. Agora, provavelmente, o lugar em que você mora, o lugar em que você reside, não tem uma função social. Quer dizer, não existe nenhum interesse da administração pública, nenhum interesse da sociedade em usar o imóvel que você está morando hoje. Sei lá, casa, apartamento, não sei. Mas não tem nenhum interesse, tanto que você está de boa lá morando, seja seu, ou seja alugado, emprestado, não importa, você está bem lá, você está morando lá. Agora, se houver o interesse para uso social, para a sociedade daquela propriedade, por exemplo, vai chegar o metrô na sua cidade, vão construir um metrô na sua cidade. E você deu tanta sorte que a estação do metrô, ou a estação do trem, que seja, vai chegar o trem na sua cidade, a estação do trem está bem em cima da sua casa, vai ficar bem em cima da sua casa. Sua casa está super localizada, super bem localizada, no mesmo lugar que vai ser a estação do trem ou a estação do metrô. Pergunta-se o que vai prevalecer. O seu interesse em se manter no seu imóvel. Vamos imaginar que esse seu imóvel era do seu bisavô, que foi herdado pelo seu avô, que foi herdado pela sua mãe, pelo seu pai, enfim, chegou até você. Você não quer sair da sua casa. Lá no batente da porta, todo ano, marcavam a sua altura. Você tem um apego sentimental muito grande à sua casa. Mas o que vai prevalecer? O seu direito de propriedade ou a função social da propriedade? Pois é, você sabe a resposta. Vai prevalecer a função social da propriedade. E vai acontecer com o quê? Com o seu imóvel? Olha lá, ele será
desapropriado. Ó, desapropriar, quer dizer, tirar a propriedade. Desapropriar, tirar a propriedade. Então, quando você vai lá no artigo 5º, e todos esses incisos que nós vamos citar nessa aula sobre propriedade e também sobre princípios, estão lá no artigo 5º da Constituição, e ela prevê a possibilidade da desapropriação, né, da transferência compulsória da propriedade. Nesse caso específico que a gente está conversando, das mãos do particular para o poder público. Agora, você vai ser desapropriado, vai ficar na rua da amargura? Não, não vai ficar na rua da amargura. Por quê? Porque toda desapropriação, ela vai acarretar uma indenização, tá, pessoal? Todo e qualquer tipo de desapropriação vai acarretar uma indenização, tá? Existe um tipo que não é de desapropriação, chama-se expropriação. Expropriar é a penalidade de perda de bens. Então, se a pessoa, por exemplo, planta lá vários pés de coca no seu sítio, ele pode perder o sítio com uma penalidade penal. Mas aí não é desapropriação, né? Não é porque existe um interesse social na propriedade, é uma pena. Porque quando ocorre a desapropriação por interesse social, aliás, a desapropriação, né, ela pode acontecer por interesse social, por necessidade pública, utilidade pública. Essa indenização, ela vai ser sempre justa. Então, vamos lá, a indenização tem que ser justa. Existe uma lenda urbana, né, que diz que é indenizado pelo valor venal, que seria aquele valor sobre o qual o município, a prefeitura cobra o IPTU. Não, pessoal, não é isso não, tá? Isso não é bem verdade. Tá? A indenização é dada pelo valor de mercado do imóvel. É o valor de mercado do imóvel que vai ser indenizado ao proprietário. Então, essa indenização tem que ser justa. E se não for justa, Hidalgo? Bom, se não for justo, o proprietário pode se valer, por exemplo, do Poder Judiciário, né? Pode entrar com uma ação para que o Judiciário peça para que seja avaliado o imóvel, peça para perito para que seja avaliado o imóvel e aí paga uma indenização justa. Então, tem que ser justa, tá? Tem que ser justa, tem que ser prévia, a indenização tem que ser prévia, quer dizer, o indivíduo tem que ser indenizado antes de ser desapropriado, porque também o pessoal fala, né, existe a lenda urbana de que demora 20, 30 anos, nunca é indenizado. Não, isso não é verdade, tá? A indenização é justa, ela é prévia, então ela é justa, é prévia e é em dinheiro. Então ela é justa, prévia e em dinheiro. Justa, prévia e em dinheiro. Não esqueça disso. Hidalgo, ela tem que ser sempre justa? Sempre. Hidalgo, ela tem que ser sempre prévia? Sempre. Hidalgo, ela tem que ser sempre em dinheiro? Não. Cuidado com isso. A indenização não precisa ser sempre em dinheiro. Na verdade, tem duas exceções. Duas exceções previstas na Constituição. E só a Constituição pode prever exceção para indenização que não em dinheiro, tá? Só a Constituição pode trazer alguma exceção para indenização que não em dinheiro. Mas tem, na Constituição você vai encontrar duas exceções para indenização de uma desapropriação que não é feita em dinheiro. Uma possibilidade, uma exceção, é a reforma agrária. Acredito que você já ouviu falar de reforma agrária, que é quando aquela área rural é desapropriada porque existe um interesse social naquela área rural, e aquilo vai ser dividido em porções menores para fazer assentamento de pessoas que vão explorar aquela área rural, pequenos produtores rurais. Esse tipo de desapropriação para a reforma agrária, a indenização não é em dinheiro, tá? A indenização é em papéis do governo, são chamados de títulos da dívida agrária. E esses papéis do governo são resgatáveis em até 20 anos. Quer dizer, o sujeito pode demorar até 20 anos para receber o valor da terra que foi desapropriada para fins de reforma agrária. Essa é uma exceção. A outra exceção é a desapropriação feita pelo município daquele imóvel urbano improdutivo. Então, porque quando a gente fala em imóvel improdutivo, é normal as pessoas pensarem no imóvel rural.
naquela fazenda grande, enorme, aquele latifúndio parado. Não, mas um imóvel urbano também pode ser improdutivo. Imagina lá uma cidade enorme com uma carência muito grande de estacionamento de veículos e aquele terrenão vazio lá na cidade, no centro da cidade. Pode ser considerado um imóvel improdutivo. Então, quando você tem essa desapropriação pelo município, que é uma desapropriação sanção, é uma penalidade porque aquele imóvel urbano não foi tornado produtivo, aí a indenização é em títulos da dívida pública do município, que são resgatáveis em até 10 anos. Você pode demorar até 10 anos para receber todo o valor do seu imóvel. Agora, o importante para você é você saber o que está aqui. Ó. Ela é justa, prévia em dinheiro, mas nem sempre em dinheiro. Agora, qualquer exceção tem que estar na Constituição. E só tem essas duas que eu falei para vocês, tá? Uma lei municipal, estadual ou mesmo uma lei federal não pode prever exceção para essa indenização em dinheiro, ok? Tá? Então, ó, coloquei aí bem forte para você. Ó. No caso do dinheiro, salvo os casos previstos na Constituição. Só ela pode prever exceção para a indenização em dinheiro. Deixa eu marcar aqui ó, e deixar bem claro, tá? Vou até fazer aqui deixar bem claro que isso se refere a isso, tá? É a indenização em dinheiro que pode ter uma exceção. Na verdade, tem duas lá na Constituição, mas sempre na Constituição. Ó, salvo os casos previstos na Constituição. Ok? Tudo bem? Ótimo. Uso em caso de iminente perigo público. O que é isso? Inciso 25 do artigo 5º. Lembrando que todos os incisos tratados nessa aula serão do artigo 5º. Quando você está assistindo um filme, um policial americano, e tenho certeza que você já assistiu algum, nem que seja Máquina Mortífera, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, enfim. Você já assistiu um filme policial americano? E o policial americano está em perseguição ao humilhante, ao indivíduo, ao sujeito, aquela perseguição automobilística pela cidade. E de repente o carro do policial capota, explode, cai no rio, mas ele pula inteirinho dentro do carro. Só que ele está sem carro para continuar na perseguição automobilística. Então o que ele faz? Ele requisita um veículo do particular que está passando. Alto lá, polícia, ele diz. E pega o carro do particular e sai e continua aquela perseguição automobilística. Bom, a minha pergunta é, aqui na terra Brasilis, aqui no nosso país, o policial brasileiro pode também requisitar o carro de um particular para sair em perseguição humilhante que está tentando escapar da cena de um crime? Resposta? Pode. Pode sim. Olha só, o inciso 25 permite o uso da propriedade particular em caso de iminente perigo público. Agora, existe uma diferença muito grande entre uso e desapropriação. Existe uma diferença muito grande entre uso e desapropriação. Porque na desapropriação, desapropriar, tirar a propriedade. No uso, você continua sendo proprietário do veículo, por exemplo. Tá? Você continua sendo proprietário do veículo, apenas que o poder público vai usar a sua propriedade em uma situação de iminente perigo público. Então pode acontecer? Pode. Por exemplo, imagina uma enchente de grandes proporções de uma cidade, o rio subiu, vai demorar para descer, vários desabrigados. A prefeitura pode requisitar o uso de uma quadra de uma escola particular, ou até mesmo as salas de aula de uma escola particular, para colocar os desabrigados. Ali pode acontecer? Pode. Mas é um caso de uso. E muito cuidado. Por quê? Porque a desapropriação é indenizável. Né? A desapropriação é indenizável. Mas e o uso aí do inciso 25, que você está vendo aí no inciso 25? O uso é indenizável? E aí? Quer dizer, se o policial pega meu veículo, sai em perseguição humilhante, depois ele me devolve, tá? Eu vou ter uma indenização pelo fato do poder público ter usado o meu imóvel, ter usado a minha quadra de esportes da minha escola particular? Não. Pelo uso não, tá, pessoal? O uso não justifica uma indenização.
O uso não justifica uma indenização, tá? O uso não vai justificar uma indenização. Agora, sempre tem aquela pessoa mais pessimista, aquela ave de mau agouro que vai dizer assim, mas Hidalgo, e se ele bateu o meu carro? Oh, gente pessimista. Ah. Se ele bateu o seu carro, mas vamos lá, se ele bateu o seu carro, você será indenizada, você será indenizado, mas não porque ele usou, mas sim porque o uso dele causou um prejuízo. Porque vamos imaginar a situação em que o policial pega seu carro para sair em perseguição humilhante. Mas antes de devolver o carro, ele enche o tanque, ele manda o seu carro para ser lavado lá no posto de gasolina, vem até um pinheirinho de papelão com cheirinho pendurado lá no retrovisor do seu carro. Deixou o carro melhor do que estava. Passou um pretinho no pneu, o pneu ficou pretinho, bonitinho. Você vai ser indenizado? Você vai ser indenizada? Se você não teve prejuízo, não. Então, a indenização aqui é somente em caso de dano. Somente em caso de dano. E como é em caso de dano, ela tem que ser posterior. Como é em caso de dano, ela tem que ser posterior. Ela não pode ser anterior, como é na desapropriação. Porque por mais pessimista que você possa ser, por mais pessimista que a pessoa possa ser, ela não pode saber se vai ocorrer o dano ou qual vai ser a extensão do dano. Então ela tem que ser posterior. No direito, lá no artigo 5º, no próprio inciso 25, usa-se o termo ulterior. Lá diz que a indenização será ulterior, que na verdade quer dizer posterior, e em caso de dano. Então ela vai ser posterior e em caso de dano. Ok? Então muito cuidado com as diferenças entre a desapropriação e o uso em caso de iminente perigo público. Vamos continuar então aí na desapropriação. Na propriedade, vamos continuar então na propriedade e vamos falar de um direito de propriedade um pouco diferente, que é na verdade o direito de você não ser penhorado, de não ter a sua propriedade penhorada. Quem tem esse direito? A pequena propriedade rural. Lá no artigo 5º, inciso 26, diz que a pequena propriedade rural ela é impenhorável. Bom, primeiro, o que é a penhora? O que é a penhora? Penhora ocorre quando? A penhora ocorre quando você tem uma dívida, a pessoa tem uma dívida, você não tem dívidas. A pessoa tem uma dívida, e essa dívida é cobrada na justiça. E, mesmo assim, a pessoa não paga. A dívida foi cobrada na justiça, mas ela não paga essa dívida na justiça. Ela não pagou a dívida na justiça? A justiça pode mandar penhorar um bem dessa pessoa, pode mandar pegar um bem dessa pessoa e vender, fazer um leilão, vender e pegar o dinheiro arrecadado e pagar aquele a quem a pessoa deve. Essa é a ideia da penhora. Mas o inciso 26 do artigo 5º da Constituição diz que a pequena propriedade rural é impenhorável. Diz lá que a pequena propriedade rural não pode ser penhorada. Agora, imagina você tem lá um sítio de lazer. Um sitinho de lazer. 5 suítes, piscina aquecida iluminada com cascata, sauna seca, sauna a vapor, salão de jogos, quadra de tênis, quadra poliesportiva, um ancoradouro para barco e um heliponto. Básico. Não é muito grande. É impenhorável? Não, né? Não. A ideia não é proteger, na verdade, o sítio. A ideia é proteger o pequeno produtor rural. Essa é a intenção da Constituição. Proteger o pequeno produtor rural que eventualmente pode assumir dívidas em razão lá da sua atividade produtiva e por seca, chuva, praga, queda do preço, não conseguir pagar essas dívidas. Então, essa impenhorabilidade, ela tem algumas condições. Eu vou até escrever aqui. A pequena propriedade rural, ela é impenhorável desde que
Primeiro, ela seja trabalhada pela família. Então, nós estamos falando daquela pequena propriedade rural em que a família tira dali o seu sustento. Né? Porque se eu tenho uma pequena propriedade rural e eu arrendo para outras pessoas e as outras pessoas vão trabalhar, aí ela não será impenhorável. Ela só será impenhorável desde que trabalhada pela família. E desde que a dívida seja decorrente de sua atividade produtiva. E desde que a dívida seja decorrente de sua atividade produtiva. É uma outra exigência para a impenhorabilidade da pequena propriedade rural. A dívida deve ser decorrente da atividade produtiva daquela propriedade. Então, a dívida deve ser decorrente, por exemplo, da compra de insumos defensivos agrícolas, matrizes de animais, para quem vai fazer a criação de animal, tem que ser uma dívida decorrente da atividade produtiva. Né? Porque se eu tenho lá o meu sítio e a minha dívida é decorrente de uma viagem que eu fui fazer, aí não haverá o direito à impenhorabilidade dessa propriedade rural, dessa pequena propriedade rural. Tá? Então, existe a impenhorabilidade, eu vou apagar o que está aqui, mas existe essa impenhorabilidade, mas desde que trabalhada pela família e desde que a dívida seja decorrente da sua atividade produtiva. Ok? Tudo bem? Ótimo. Próximo tópico de propriedade é o direito autoral. Né? O direito autoral, que também é uma propriedade. Embora o direito autoral seja uma propriedade incorpórea, né? Eu não consigo pegar um direito autoral, eu consigo pegar um carro, consigo até pegar uma casa, vamos botar a mão na casa. Né? São bens corpóreos. Agora, existem também os bens incorpóreos, por exemplo, o direito autoral. Sobre um livro, sobre uma música, faz parte do direito de propriedade? Sim, faz parte do direito de propriedade. Agora, para o autor, diz aí, para o autor, por quanto tempo existe esse direito autoral? Sabe me dizer? Né? Vamos voltar lá no nosso slide. Para o autor, por quanto tempo existe o direito autoral? Então, se eu escrevo um livro, ou se eu escrevo uma música, enfim, por quanto tempo eu vou poder explorar aquele livro? Por quanto tempo eu vou poder explorar aquela música? Gente, para o direito autoral, para o autor, o direito autoral é vitalício. O direito autoral é vitalício, dura a vida toda. Dura a vida toda. Então, se eu escrevo uma música, sei lá, quando eu tenho 15 anos de idade, aí eu morro lá com 100 anos de idade, durante toda a minha vida eu pude explorar com exclusividade essa música. Isso não quer dizer que eu não possa, por exemplo, ceder esse direito a uma outra pessoa e ela grava a minha música e eu ganho com isso, mas eu tenho o meu direito autoral. Agora, e quando o autor falece, a autora morre, o que acontece? Vira herança. Sim, sim. Esse direito autoral é transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar. Gente, não se preocupa por quanto tempo isso vai ser transferido aos herdeiros, tá? Isso não é assunto de direito constitucional, isso seria assunto do chamado direito de propriedade, ou direito intelectual. Não se preocupem com isso, tá? Para a sua prova, para qualquer prova, você tem que saber que para o autor é vitalício e para os herdeiros é pelo tempo que a lei fixar. Agora, quanto a esse tempo, isso não é importante. Mas vai aqui uma curiosidade. Uma curiosidade. Você sabe qual é a música que mais arrecada direitos autorais no Brasil? Você tem ideia de qual é a música que mais arrecada direitos autorais hoje para os herdeiros? A autora já faleceu.
A autora já faleceu mais ou menos em 1990, se não me engano. Sabe qual é a música? Você já cantou várias vezes. Parabéns para você, nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns para você, escrito pela dona Berta Homem de Melo, uma professora, uma cidade interior do estado de São Paulo, na década de 50, salvo engano. Essa música foi feita na década de 50, né? A versão em português, havia a versão americana, Happy Birthday to You, mas a versão em português que você canta na festinha foi feita pela dona Berta Homem de Melo. Procura lá no Google que você vai encontrar, mas é a música que mais arrecada direitos autorais até hoje. A historinha foi só, né? Essa curiosidade foi só para você guardar que para o autor é vitalício e para os herdeiros é pelo tempo que a lei fixar. Agora, muito cuidado para não confundir direito autoral com direito de invenção, porque são coisas diferentes, são coisas totalmente distintas, tá? Muito cuidado com isso. O direito autoral é muito diferente do direito de invenção, porque, por exemplo, direito autoral, se eu faço um livro, escrevo uma música, para o autor é vitalício, aí vai para os herdeiros pelo tempo que a lei determinar, né? E depois? Aí depois qualquer um pode, por exemplo, gravar a música do Beethoven, que seja. Agora, no caso da invenção, que está lá no inciso 28 do artigo 5º da Constituição, o direito de invenção é um privilégio temporário. Então, se eu invento um produto novo, uma coisa nova, um remédio novo, eu não tenho o direito vitalício de explorar aquilo. Eu vou ter um direito temporário. A Constituição não estabelece qual é esse tempo, né? Isso é por conta da legislação, a chamada legislação infraconstitucional, né? Abaixo da Constituição. Isso é para a lei. A lei é que vai dizer o tempo. O que a Constituição diz, você pode ver aí no inciso 28 do artigo 5º, é que a invenção é um privilégio temporário. Então, somente por um certo tempo o inventor vai poder se utilizar dessa exclusividade da fabricação, na produção. E depois? Depois o invento cairá naquilo que nós chamamos de domínio público. Aí qualquer um vai poder fabricar aquilo. Um bom exemplo é a aspirina. A aspirina, que é um nome comercial, também não vamos confundir com invenção. A aspirina nada mais é do que o nome comercial de um remédio chamado AAS, ácido acetil salicílico, AAS, bom para dor de cabeça, entre outras coisas. Quando a Bayer criou a aspirina, ou a AAS, por um tempo só ela pôde fabricar. Expirou esse tempo e agora qualquer um pode fabricar o tal do AAS. Aliás, AAS ninguém nem fala, né? O sujeito não chega na farmácia e diz, olha, me dá um AAS. Já abreviaram a abreviatura, me dá um AS. Tá? Por quê? É o tal do genérico, o remédio genérico é isso, é aquele remédio sobre o qual, né, havia o direito de invenção, mas como era um privilégio temporário, já se passou esse tempo, agora qualquer um pode fabricar este remédio. Olha quanta coisa sobre propriedade tem só no artigo 5º da Constituição. Bacana, né? Pois bem, olha só, seguindo no direito de propriedade, tá lá, a proteção às participações individuais em obras coletivas. Artigo 5º, inciso 28. Quem participa de uma obra coletiva, então, por exemplo, uma apresentação de balé, uma novela, por exemplo, um filme, ele também tem direito, pelo uso da sua imagem, pelo uso da sua voz, nessa obra que é chamada de obra coletiva. E tem direito de receber por esta obra coletiva. Inclusive, aqui no Brasil, quando uma novela é reprisada, os artistas têm o direito de receber. Aí está lá no contrato, né? Pela reprodução posterior, vai receber menos, obviamente, mas normalmente é isso que o mercado determina. Mas vai receber. É a proteção a participações individuais em obras coletivas. Existe também, inciso, lá no mesmo inciso 28 do artigo 5º,
Você vai encontrar no mesmo inciso 28 a proteção à reprodução da imagem e da voz humana. Inclusive, olha que interessante, eu vou até colocar isso aqui, ó. Inclusive, tá realçando, né, pessoal? Inclusive nas atividades esportivas, né? É o famoso direito de imagem, por exemplo, dos jogadores de futebol, ou chamado também mais popularmente de direito de arena, né? Direito de arena, que é o direito de explorar, de receber pela exploração da sua imagem. Então, professor, então, se o jogo de futebol é exibido pela televisão, o jogador de futebol ganha por essa exibição? Ganha. Esse é o direito de imagem dele, ele tem direito de receber, porque está explorando a imagem dele. E aquele que narra o jogo também, ó, reprodução da imagem e da voz humana, inclusive em eventos esportivos. Então, o narrador também tem o direito de receber e tem o direito de que a sua voz não fique sendo reproduzida por aí, né? É o que acontece, por exemplo, com esta aula do A Prova. Eu, Hidalgo, Júlio Hidalgo, tenho o meu direito de imagem. Tanto que quando nós vamos contratar aqui com o A Prova, isso é negociado, é o uso do direito de imagem e reprodução da voz. O inclusive em eventos esportivos, gente, não quer dizer somente em eventos esportivos, tá? Só está reforçando porque durante muito tempo isso foi negado em eventos esportivos. Esse direito ao aproveitamento econômico da reprodução da imagem e da voz humana foi negado aos participantes do evento esportivo. Por isso que quando o Constituinte fez a Constituição de 1988, isso na verdade foi realçado, foi colocado esse inclusive para que ninguém diga, mas isso não se aplica aos eventos esportivos. Na verdade, essa foi a ideia. Inciso 28 também fala da fiscalização do aproveitamento econômico das obras que criarem ou de que participarem aos criadores, aos intérpretes e às respectivas representações sindicais e associativas. Aproveitamento econômico nada mais é do que receber. Nada mais é do que receber. Tá? Então, essas representações sindicais e associativas, aos intérpretes também têm direito a esse aproveitamento econômico, ok? Bom, agora vamos falar de princípios, né? Tá vendo lá, vou até realçar o topo aqui do nosso slide, né? O assunto dessa aula é propriedade, que nós já abordamos, e agora princípios. Gente, o que é um princípio? Me diz o que é um princípio. Princípio, por exemplo, você que está me assistindo, você que está assistindo esta aula aqui do A Prova, você é uma pessoa de princípios? Você se julga uma pessoa de princípios? Certeza que sim. Até porque toda e qualquer pessoa nesse mundo tem os seus princípios. Não necessariamente os meus princípios sejam iguais aos seus princípios. Pode ser que não. Mas nós temos os nossos princípios. Por exemplo, eu vou imaginar que você tem por princípio a honestidade. Você tem por princípio a honestidade. Bom, se você tem por princípio a honestidade, eu vou supor que você não iria subtrair, furtar o celular de uma pessoa. Porque você tem por princípio a honestidade. Se você tem por princípio a honestidade, eu vou supor, eu vou imaginar que você devolveria ao caixa da loja o troco que lhe deu a mais, o dinheiro que lhe deu a mais. Você diria, olha, você me deu um dinheiro a mais, esse dinheiro não é meu, é seu. Por quê? Porque o princípio, qual é uma característica do princípio? Uma característica de um princípio, e eu estou falando do princípio de vida ainda, não entrei na história do princípio do direito, mas a gente vai ver que é a mesma coisa. Uma característica do princípio de vida é ele ser abrangente, é ele ser genérico, para que eu possa aplicar este princípio em várias situações, né? O ser honesto é muito mais abrangente do que o não ficar com o troco a mais. O ser honesto é muito mais abrangente do que o não furtar. E uma utilidade do princípio é usar esta regra para guiar as nossas ações. E é por isso que a gente fala, eu não vou fazer isso porque isso vai contra os meus princípios. Então você usa o princípio para guiar as suas ações. É isso que você faz. Você vai usar o princípio para guiar as suas ações.
No direito, como nós estamos aí vendo na tela, o artigo 5º cita alguns princípios, que assim como os princípios que nós temos na vida são princípios genéricos, né, que podem ser aplicados em várias situações, e são princípios que vão guiar, vão nortear o direito, vão nortear o juiz, né? Então o juiz, quando vai julgar uma causa, ele vai julgar de acordo com os princípios que nós veremos a seguir. Ele vai nortear, ele vai guiar o legislador, ele vai guiar o servidor público, ele vai guiar o intérprete da lei, o advogado. Por quê? Porque esses princípios são as linhas que nós devemos seguir no direito. Então vamos ao nosso primeiro princípio, o caput, princípio da igualdade. Princípio da igualdade. O que diz o princípio da igualdade? Ora, lá no caput do artigo 5º, o que diz o caput do artigo 5º? Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. É isso que diz lá no princípio da igualdade do artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. O que isso quer dizer? Que a lei tem que tratar todo mundo sempre, sempre, sempre igual, da mesma forma? Não, não é isso. Ou não é bem isso, na verdade. A ideia do princípio da igualdade é que a lei deve tratar as pessoas da mesma forma naquilo que elas são iguais. Mas a lei pode tratar de maneira diferente as pessoas naquilo que elas são diferentes. Essa é a ideia da igualdade, do princípio da igualdade. Alguém já disse antes de mim. É tratar os iguais como iguais e os desiguais como desiguais, na medida das suas desigualdades. Então, assim, a lei não deve ser um elemento de discriminação. A lei não deve discriminar as pessoas, a lei não deve tornar as pessoas diferentes. Mas a lei pode e muitas vezes deve tratar as pessoas diferentes naquilo que elas são diferentes, até para tentar igualar essas pessoas, o respeito a essas diferenças. Então, por exemplo, o que não fere o princípio da igualdade? Licença gestante de 120 dias e licença paternidade de 5 dias. Porque homens e mulheres não são iguais quanto à necessidade que o recém-nascido tem da mãe ou do pai. O recém-nascido tem uma necessidade muito maior da mãe do que ele tem do pai. Então, a lei não trata igual a mulher e o homem nessa situação de licença. O que não fere o princípio da igualdade? Um concurso público, por exemplo, para bombeiro, para o corpo de bombeiros, pedir uma idade máxima do seu candidato. Por quê? Porque o vigor físico, que está diretamente ligado à idade, é importante para o desempenho da atividade de bombeiro. Agora, iria ferir o princípio da igualdade se fosse um concurso, por exemplo, para a Caixa do Banco do Brasil. Aí o concurso para a Caixa do Banco do Brasil tanto faz a idade. O concurso para professor da rede pública tanto faz a idade. Aí sim, iria ferir o princípio da igualdade. Então, o que não fere o princípio da igualdade? Em um concurso que você tenha teste de aptidão física, homens e mulheres terem índices diferentes. Então, por exemplo, sei lá, o homem tem que correr 2 km nesse concurso e a mulher tem que correr 1.500 metros. 500 metros a menos. Isso não fere o princípio da igualdade. Está tratando homens e mulheres de maneira diferente naquilo que somos diferentes, que seria a resistência física, pelo menos na maior parte das vezes. Tá? Agora, o que não pode é tratar as mulheres de maneira diferente. No quesito, quanto à capacidade intelectual, homens e mulheres são iguais, não há diferença na capacidade intelectual. Por isso que no concurso público fazem a mesma prova intelectual, respondem as mesmas questões. Então, a ideia do princípio da igualdade, que você está vendo, está no caput do artigo 5º, é essa. É tratar os iguais como iguais e os desiguais como desiguais, na medida das suas desigualdades. Essa é a ideia, tá? Além do princípio da igualdade, lá no artigo 5º, no inciso 2, nós temos o princípio da legalidade. E o que diz o princípio da legalidade? Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Então, somente a lei pode me obrigar a fazer alguma coisa, somente a lei pode me obrigar a não fazer alguma coisa. Porque nós temos as chamadas obrigações positivas e negativas. A lei às vezes me obriga a fazer alguma coisa, por exemplo, a lei me obriga a, desde que eu tenha uma certa renda, a declarar imposto de renda. Então, a lei me obriga, em algumas situações, a declarar imposto de renda. Essa é uma obrigação positiva. Mas a lei pode me obrigar a não fazer. Por exemplo, a lei me obriga a não fumar em um shopping, dentro de um shopping center.
Aí é uma obrigação de não fazer. Mas só quem pode me obrigar é a lei, tá? Na verdade, pessoal, a autoridade, seja ela qual for, não me obriga a nada. Quem me obriga é a lei. A autoridade aplica a lei. Porque, por exemplo, dirigir descalço não é proibido pela lei. Você pode dirigir descalço, tá? Não estou falando de calçado A, B ou C, não. Descalço. Descalça você pode dirigir, não tem nenhum problema. Isso quer dizer que se eu estou dirigindo descalço por uma rodovia, a polícia rodoviária me para, o policial não pode me obrigar a calçar o meu tênis, porque não há lei que me obrigue a isso. Então a ideia do princípio da legalidade, tá, é que ninguém é obrigado a fazer alguma coisa, ninguém pode ser obrigado a fazer alguma coisa. Assim como ninguém pode ser obrigado a deixar de fazer alguma coisa, a não ser que este fazer ou deixar de fazer esteja na lei. E lei aqui, o termo lei, está no sentido amplo, norma, tá? Norma. Pode ser a Constituição, aí uma emenda constitucional, uma medida provisória, que não são nem leis no sentido estrito, mas pode ser uma lei complementar, uma lei ordinária, uma lei delegada. Tá? Lei no sentido norma. Tudo bem? Além do princípio da legalidade, nós temos o princípio da legalidade penal ou princípio da anterioridade penal. Inciso 39 do artigo 5º da Constituição, inciso 39 do artigo 5º da Constituição, trata do princípio da legalidade penal ou da anterioridade penal. E o que diz o princípio da legalidade penal ou da anterioridade penal? Não há crime sem lei anterior que o defina. E nem pena sem prévia cominação. Cominação quer dizer previsão, tá? Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia previsão legal, que é chamada cominação legal. A ideia é a seguinte, é uma questão até de segurança para cada um de nós. Só é crime aquilo que a lei define como tal. Só é crime aquilo que a lei definir como crime. Decidir o que é crime ou não pode ficar a critério de uma única pessoa. Aliás, nenhuma medida provisória pode definir o que é crime, tá? A medida provisória não pode definir crime, não pode tratar sobre crime. Somente a lei, aquilo que passa pelo Congresso Nacional, pelo Poder Legislativo, é que pode definir uma conduta como crime. E mais, não há crime sem lei anterior que o defina. A lei tem que ser anterior ao crime. Porque se, por exemplo, hoje eu faço alguma coisa, sei lá, hoje um exemplo bem imbecil, hoje eu chupei um sorvete de açaí. Não fiz isso não, tá? Mas, hipoteticamente, hoje eu vou lá e eu chupei um sorvete de açaí. Amanhã vira crime chupar sorvete de açaí. O que eu fiz hoje não é crime. Só é crime o que eu fizer, um sorvete de açaí que eu chupar depois da produção daquela lei. Então não há lei sem crime anterior que o defina, nem pena sem prévia previsão legal. Só existe pena, gente, se estiver previamente prevista na lei. Então, por exemplo, imagina que foi criado um crime, foi feita uma lei e foi criado um crime. Aí é crime chupar sorvete de açaí. Mas não tem pena lá, não tem pena lá prevista na lei. Se eu chupar um sorvete de açaí, eu cometi um crime, é verdade. Posso ser punido? Não, porque não tem pena na lei. A pena também tem que ser anterior ao fato. Tá? Essa é a ideia do princípio da legalidade penal, é um nome que se dá, mas também se dá o nome do princípio da anterioridade penal. Você pode encontrar com qualquer uma dessas nomenclaturas lá na sua prova, ou o princípio da legalidade penal, ou o princípio da anterioridade penal. Tanto faz, você pode encontrar das duas formas, tá? Inciso 40 fala do princípio da irretroatividade da lei penal. A lei penal não retroage. Retroage quer dizer volta. A lei penal não retroage. Quer dizer, a lei penal ela é feita para ser aplicada para casos futuros. A lei penal é feita para ser aplicada a casos futuros. Ela não retroage. Com uma exceção. Com uma exceção. Salvo para beneficiar o réu, o processado, o acusado ou condenado. Então é assim, você comete um crime. Vamos trabalhar aqui na nossa lousa. Vamos trabalhar aqui na nossa lousa. Imagina que você cometeu um crime
e você foi condenado à pena máxima desse crime, tá? Então, a pena máxima desse crime, você cometeu e foi condenado a 10 anos. Essa é a pena máxima desse crime. Depois que você está cumprindo a pena, tá? Depois que você está cumprindo a pena, já foi condenado, a pena mínima, não vai confundir, ó, a pena mínima passa a ser 15 anos. Olha que interessante. Quando você cometeu o crime, você foi condenado à pena máxima, e a pena máxima era 10 anos. Agora, houve uma mudança da lei, e a pena mínima passou a ser de 15 anos. Você pode ser submetido a essa pena mínima de 15 anos? Resposta: não. Não. Quando você cometeu o crime, está aqui, ó, a pena máxima era de 10 anos. Foi a pena que você pegou, 10 anos. Agora a pena mínima é de 15, imagina que a máxima é de 30. Mas não importa, você responde pela lei da época. Ok? Agora uma outra situação, vamos pensar numa outra situação. Quando você cometeu o crime, a pena máxima era de, deixa eu mudar aqui, ó, 20 anos. E você pegou a pena máxima. Agora houve uma mudança da lei e a pena máxima é de 15 anos. Então veja, quando você cometeu o crime, a pena máxima era de 20 anos. Você foi punido pela pena máxima, 20 anos de cadeia. Mas agora que você está cumprindo a sua pena, houve uma diminuição da pena máxima. A pena máxima passou a ser 15 anos. Posso aplicar essa pena máxima de 15 anos para você? Pensa, 15 anos de reclusão é mais benéfico que 20? É mais benéfico que 20. Então, nesse caso, a lei pode retroagir. Nesse caso, a lei pode retroagir. Porque o que diz lá o inciso 40 é que a lei penal não retroage, salvo para beneficiar o réu. Então, para beneficiar o réu, a lei penal pode retroagir sem nenhum problema. Ok? Vamos continuar ainda nos princípios? Princípio do juiz natural. Princípio do juiz natural. Em algumas doutrinas estrangeiras, isso é chamado de princípio do juiz legal. Qual que é a ideia do princípio do juiz natural? Vejam, a ideia do princípio do juiz natural é o seguinte: você, nós temos o direito de sermos processados e julgados por quem a lei já atribui essa competência. Tá? Ninguém será processado, ninguém será sentenciado, tá? Senão, tá, por aquele a quem a lei atribui a competência. Então, por exemplo, se eu cometo um homicídio, eu cometi um homicídio na cidade de Paçoquinha do Agreste. Cometi um homicídio na cidade de Paçoquinha do Agreste. Fui pego. Processado. Serei processado onde? Na Justiça Criminal de Paçoquinha do Agreste. Essa é a ideia. É um direito que eu tenho. É um direito que eu tenho de ser processado ou ser sentenciado por aquele juiz ou tribunal a quem a lei já atribui esta competência. Isso evita que, eventualmente, alguém seja processado pelo A, ou pelo B ou pelo C, que não aquele que é competente, para ser prejudicado ou para ser ajudado. Não é um direito que o processado tem de ser processado pelo juiz natural da causa. Né? Aquele que tem competência, aquele que tem poder legal, aquele que tem atribuição para julgar essa situação. Tanto que no inciso 37 da Constituição, do artigo 5º, inciso 37 do artigo 5º, está escrito lá que não haverá juízo ou tribunal de exceção. O que seria o juízo ou tribunal de exceção? Seria exatamente essa possibilidade de pegarmos um caso, e ao invés deste caso ser processado e julgado por quem a lei já atribui a competência, pelo chamado juiz natural, esse caso seria processado ou julgado por um juiz ou um tribunal escolhido depois. Não pode. Não pode haver juízo ou tribunal de exceção por alguém escolhido depois.
Tá? Não vai confundir isso com justiça especial, por exemplo, justiça militar, justiça eleitoral, que não é juiz ou tribunal de exceção, porque a lei já prevê que em certos casos, nesses casos aqui, a competência da justiça militar, nesses casos aqui, a competência da justiça eleitoral. Isso não é juízo ou tribunal de exceção, ok? Olha, por exemplo, quem que é o juiz natural? Que é o tribunal do júri. Alguém já assistiu? Será que você já assistiu um tribunal, um júri? Talvez num filme, ou talvez até de verdade. Mas o que é o tribunal do júri? É aquele julgamento feito por pessoas do povo, né? Os jurados é que julgam. O tribunal do júri é o juiz natural para julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Está lá no artigo 5º, inciso 38 da Constituição. Ele é competente para julgamento dos crimes dolosos contra a vida. O que é um crime doloso? É aquele crime intencional. Um crime doloso contra a vida é aquele crime onde havia a intenção de produzir o resultado morte. Eu queria matar o indivíduo. Havia a intenção de produzir o resultado morte. Os crimes dolosos contra a vida, o juiz natural, é o tribunal do júri. O próprio artigo 5º, inciso 38 da Constituição, determina isso. E já que nós estamos falando do tribunal do júri, ele também determina o sigilo das votações, né? As votações do tribunal do júri são sigilosas, né? Um jurado não fica sabendo que o outro jurado votou, o juiz não fica sabendo, ninguém fica sabendo, né, quem deu aquele voto de culpado ou de inocente lá no tribunal do júri, tá? E uma outra regra do tribunal do júri é que deve ser assegurada a plenitude de defesa, né? Por quê? Porque ele julga os crimes dolosos contra a vida, que são aqueles crimes onde nós temos no nosso direito as maiores penas de detenção de reclusão. Então, tem que dar a plenitude, tem que possibilitar que a pessoa se defenda com todos os meios que a lei possibilita e não proíbe. Então, o princípio do juiz natural, que diz que ninguém será processado ou sentenciado senão pela autoridade competente, tá? Tem ligação direta aí com o inciso 37, que diz que não haverá juiz ou tribunal de exceção, e tem ligação direta com o inciso 38, que determina que o juiz natural para julgamento dos crimes dolosos contra a vida é o tribunal do júri, ok? Princípio do devido processo legal, inciso 54. Princípio do devido processo legal, determina lá que ninguém será privado de sua liberdade ou perderá os seus bens sem o devido processo legal, sem o devido procedimento da lei. E esse devido processo legal se irradia por todo o direito, tá? Então é assim, pessoal, para processar alguém, para aplicar uma punição a alguém, seja uma detenção, uma reclusão, ou mesmo uma punição administrativa, uma advertência para um servidor público, uma demissão para um servidor público, tem que se seguir o devido procedimento da lei. Para suspender a carteira de habilitação de alguém por excesso de pontos, tem que seguir o devido procedimento legal, o devido procedimento da lei. Isso tem que ser feito, tá? Seguido o devido processo legal, o devido procedimento da lei. Essa é a ideia do princípio do devido processo legal. Tanto faz se em processo judicial ou processo administrativo, tem que se seguir o que a lei determina. Não se pode abreviar o processo. Se o indivíduo tem direito a recurso, ele tem que recorrer. Tem que seguir o devido procedimento da lei. Ok? Tudo bem? Continuando aí, princípio do contraditório e da ampla defesa. Qual a ideia do princípio do contraditório e da ampla defesa? Lá diz o seguinte, quando você vai lá no artigo 5º, inciso 55, diz que aos litigantes são pessoas que fazem parte de uma briga na justiça, de um litígio, aos litigantes e aos acusados em geral, aos litigantes e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. Então, são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. Então, quando alguém é acusado de alguma coisa, se você é acusado de um crime, você é acusado de uma determinada conduta, você tem direito a oferecer a sua versão dos fatos, seria o contraditório, e o direito de provar a sua versão dos fatos, a ampla defesa, inclusive recorrendo dessa decisão, se eventualmente não lhe foi favorável. Então, às vezes a gente está assistindo televisão, isso talvez já tenha acontecido com vocês, se não aconteceu porque você não prestou atenção, porque você já viu sim.
e alguém faz uma denúncia lá, mostra lá um vídeo do servidor recebendo propina, ou batendo lá no particular, e aí, aparece lá o chefe, né, o secretário, o prefeito, alguém, governador, diz assim, ele será imediatamente punido. Isto é uma inverdade. O servidor não pode ser imediatamente punido. Por quê? Porque ele tem direito ao contraditório e à ampla defesa. Da mesma forma, de vez em quando a gente vê assim, servidor tal, lembra o servidor tal, aparece lá no jornal, servidor tal que foi flagrado transportando cocaína, foi flagrado fazendo isso, ainda está recebendo sua remuneração, ainda é servidor. Por quê? Porque ele ainda está se defendendo no processo, ele tem direito ao contraditório e à ampla defesa antes de que qualquer penalidade seja aplicada a ele. Princípio da irretroatividade da lei. Gente, o que é retroagir? Voltar, né? Retroagir é voltar. O que determina o princípio da retroatividade da lei? A lei não prejudicará. É isso que diz lá, né, no inciso 36. Princípio da retroatividade da lei. A lei não prejudicará. A lei não pode prejudicar. Aí, ó, para você. O que a lei não pode prejudicar? O que uma lei não pode afetar? A lei não pode prejudicar a coisa julgada. Então, a lei não pode afetar a coisa julgada. O que é a coisa julgada? É aquela decisão judicial da qual já não cabe mais recurso. Veja, se eu tenho uma decisão judicial e não dá mais para recorrer dessa decisão judicial, mesmo que haja uma mudança da lei, essa mudança da lei não pode afetar aquilo que já foi julgado pela justiça. Porque, senão, pessoal, quando que alguém teria certeza que ganhou um processo? Imagina lá, você entra com um processo trabalhista contra a empresa. Aí você ganha. A empresa recorre, você ganha. Até que vai à última instância e transita em julgado. Se torna coisa julgada. Não dá mais para recorrer. Aí você pega a grana, gasta o dinheiro. Daqui de 5, 10, 15 anos muda a lei. Essa mudança da lei pode alterar essa decisão judicial transitada em julgado? Não. Se não transitou em julgado, tudo bem, pode até alterar. Mas o que transitou em julgado, aliás, a única lei que pode afetar a coisa julgada é aquela que beneficia o réu. Se ela beneficia o réu, ela pode ser aplicada, porque ela é uma lei benéfica ao réu. Tá? A lei também não pode afetar o ato jurídico perfeito. O que é o ato jurídico perfeito? É aquele que foi realizado cumprindo todos os requisitos da lei. Então você vai lá e compra um imóvel e pratica todos os atos necessários para a compra do imóvel. Ou você se casa e pratica todos os atos necessários para casar. Você já comprou, você já fez tudo, você já casou, você já fez tudo. Uma lei não pode alterar esse ato porque é conhecido como um ato jurídico perfeito. Agora, você estava comprando o imóvel, você estava em processo de casamento, aí houve uma mudança da lei, bom, isso pode afetar a sua compra do seu imóvel, isso pode afetar, né, o seu casamento. Por quê? Porque você ainda não havia tido um ato jurídico perfeito, você não havia cumprido todos os requisitos para a aquisição do imóvel, assim como você não havia cumprido todos os requisitos para o casamento, tá? E a lei não pode afetar também o chamado direito adquirido. O que é um direito adquirido? É aquele direito que é seu. Isso é um direito adquirido, é aquele direito que é seu, que você já cumpriu todos os requisitos. Você pode até não ter pleiteado, usado esse direito, mas se quiser você já pode, porque você já cumpriu todos os requisitos. A lei não pode, então, afetar aquilo que é chamado de direito adquirido, ok? Bom, sendo assim, só me resta agora desejar a você bons estudos e agradecer a sua atenção à minha aula. Muito obrigado.